Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Como estão todos? Passaram bem o fim de semana ou não? Não? Que bom. Passaram bem. Vocês é que estão-me a mentir. Está tudo bem? Os comentários aparecem aqui. E vocês também podem fazer comentários. Bem, hoje não está ninguém. Já me apareceu aqui no meu telefone, já aparece vocês também. Maria Sandra, boa noite. Boa noite a todos. Paulo Mendes, boa noite. Um grande abraço fraterno. Então, como estão todos? Estão bem? Fátima Marques, vai tudo bem com a família e contigo? Nélia Ferreira, estás bem? Alzira Santos. Daniel Trapato, está tudo bem por aí? Maria de Souza, abraço de luz. Fernanda Aquino, vai tudo também bem? José Almeida, como vão as coisas? Boa noite, saúde, paz, amor e beijinhos. Para ti também, Graziela. Cândida Antunes, boa noite e beijinhos. Clária Fonseca, boa noite, abraço de luz. Cátia Martins, boa. Boa quê? Cátia? Tudo bem. Dentro dos possíveis, sim, é dentro dos possíveis. Mónica Gomes, boa noite. Sim, estou bem. E contigo? Eu estou bem? Boa noite. E com o raio já está, parece demais isto. Maria Edith, boa noite. Diolinda Gonçalves, Patrícia Santos, muito boa noite. Fátima Serrano. Daniel Trepaz, dentro dos possíveis. Boa noite a todos, beijo, pai. Estava a ver. Círculo Fraternidade, boa noite. Baixa. Fátima Beijoco, boa noite. Olá, Fátima. Um bom Sérgio Parente. Essa agora não a percebi. Não. Então pensa duas vezes. Pensa. Círculo Fraternidade, Maridite, boa noite. Diolinda Gonçalves, Patrícia Santos, Sérgio Parente, boa noite. Agora, mais ou menos, o Fernando está melhor. Ainda não estou bem. Boa noite, Francisco João, Nélia Capela, boa noite. Maria Sandra manda boa noite a todos. Fernanda Quinto, sim, tudo bem, como sabes. Sempre com esperança. Acho muito bem. Ana Cristina, boa noite. Fábio Cordeiro, boa noite. Maria Coutinho, boa noite. Conceição Ribeiro, olá, boa noite para todos. Boa noite a todos. E vamos iniciar a nossa semana. Para ver se temos uma semana melhor que aquela que tivemos. Sempre, sempre melhor. Sempre melhor. Então, passaram bem o fim de semana? Ficaram alegres, felizes, encantados com o vosso fim de semana? Ou nem por isso? Não? Se não ficaram, isso é que é mau. Se não ficaram, têm que ficar, que é para ser tudo bom para vocês. Ok? Nem por isso. O Fábio não está nem para aí. Então, um início de semana cheia de luz, cheia de... Cândida Antunes, espero que uma semana bem melhor que esta que passou. Eu também. Boa noite. Abraço do Chico. Para o Chico.
Boa noite, Teresa Mota. A família está toda bem? As férias já acabaram? Li. Eu leio sempre, não preciso é de responder sempre, só quando é assim, urgente. Não é urgente. Então, vamos iniciar a nossa semana com muita paz e, de certeza, com uma maior força para conquistarmos todo o nosso trabalho. Para conquistarmos as coisas da vida. Mentira, Ana Paula. Acho que há mentira. Acho. Então, digam lá, vocês que estão, e eu estou aqui, às vezes, para as coisas nos começarem a correr melhor, nós temos que sermos pessoas mais... Não queria utilizar esta palavra e não vou utilizá-la, tenho que utilizar outra. Temos que ser pessoas mais ativas, proativas, para assim conseguirmos atingir os nossos objetivos. Não devemos estar sempre a duvidar de nós próprios, temos que confiar mais em nós próprios e descobrirmos uma forma em nós para que nós possamos ter a noção exata que podemos mesmo confiar em nós e que as atitudes que tomamos são as atitudes mais assertivas para a nossa vida. Quem sabe da tenda é o tendeiro. Quem sabe de uns e de outros é a própria pessoa. Portanto, que todos possam confiar em si próprios e que todos possam realmente... Boa noite, Dete. Então, que todos possam confiar em si próprios e todos possam transmitir confiança. Serem pessoas que transmitem para os outros confiança. Para que assim o equilíbrio se faça sempre e nós possamos, na verdade, vencer todos os obstáculos que a vida nos apresenta. Os obstáculos da vida são importantes para nós, porque se não houver obstáculos, também não há vida. Não há caminhos a percorrer e isso é mau para nós. Nós temos que ter a noção exata que qualquer obstáculo será sempre ultrapassado. Com mais dificuldade, menos dificuldade, nós acabamos por chegar lá. Então, o que nós temos que fazer é realmente confiarmos mais em nós próprios, darmos mais importância a nós, não no sentido narcisista e egoísta, mas no sentido simples, no sentido amoroso e no sentido de que os nossos sentimentos e emoções estão sendo controladas por nós próprios, para a nossa essência. É importante a essência, porque é graças à essência que nós temos um corpo. Se não houvesse essência, não havia corpo. Então, já que temos este corpo, há que sabermos cuidar dele, já que temos esta vida, há que sabermos navegar na nossa própria vida ao encontro de novos portos, para que não possamos desembarcar sempre no mesmo porto. Temos que ter diversos portos para embarcarmos, para chegarmos a um e depois desse um partir para o outro. Boa noite, Sheila Ribeiro. Está tudo bem? Então, que possamos fazer esse caminho da nossa vida com destino aos diversos portos que nós temos que percorrer para que as coisas realmente
tenham um sentido e para que nós, Carla Moi, boa noite, e para que nós não tenhamos dúvidas e não paramos no meio do mar porque não sabemos para que porto havemos de ir. Temos que, na verdade, cultivar mais, sem ser narcisistamente e sem ser orgulhosamente, a nossa parte interior. Temos que trabalhar mais a nossa mente. Temos que ginasticar a nossa mente, fazer ginástica mental, para que os pensamentos sejam sempre assertivos e não sejam perturbadores. Muitas das vezes nós não conseguimos controlar a nossa mente, mas nós também não fazemos exercício para controlar a nossa mente. Temos que começar a fazer exercício para controlarmos a nossa mente. Nós temos uma tendência de que, quando estamos no nosso caminho, de olhar para o lado e muitas vezes pensar nas coisas erradas sobre o que está a acontecer, quer no nosso caminho, quer ao lado do nosso caminho. É importante nós percebermos, compreendermos que todos os caminhos, todos, sem exceção, são caminhos pertencentes a um indivíduo. Cada indivíduo, em conjunto, faz os próprios indivíduos, o plural. Nós temos que perceber que tem que haver, quer queiramos, quer não, uma certa harmonia entre o nosso caminho e o caminho dos outros, um certo equilíbrio, tem que haver uma certa compreensão, nós temos que compreender. Muitas vezes fugimos, através das palavras e dos pensamentos, não é? Para ideias que às vezes nos vão transportar a um momento de dor e de sofrimento. Nós, quando viemos aqui à Terra, nós não viemos para ser infelizes. Nós pensamos que viemos para ser infelizes. E nós pensamos que temos que sofrer muito para chegar a muitos lados. Nós temos que sofrer muito porque às vezes impomos isso a nós próprios. Não somos livres, não sabemos muitas vezes e não percebemos, não compreendemos a nossa própria vida, o nosso próprio caminho. Então, às vezes, o caminho dos outros nos aborrece. E nós temos assim uma pitinha de inveja às vezes, sem necessidade nenhuma. Assim como os outros têm de nós. Nós sabemos sempre que a maldade vai caminhar sempre connosco e a bondade. A escolha será sempre nossa. E nós é que sabemos a que ponto do caminho queremos chegar. Quer no trabalho, quer nas relações pessoais, quer nas relações afetivas, quer nas relações familiares. Nós, às vezes, temos que ter um determinado cuidado para não julgarmos as coisas pela aparência. Um livro nunca se julga pela capa, nem uma pessoa se julga pela aparência. Temos que ser profundos ao analisarmos e observarmos cada ser e temos que saber abrir o livro antes de nos pronunciarmos sobre aquilo que o livro tem escrito. Não é um título que me vai dizer a mensagem do livro. É eu lendo o livro. E a vida também é assim. Não é o título da nossa vida que vai definir a nossa vida. Nós temos que abrir o livro da nossa vida e lê-lo para entendermos perfeitamente qual o caminho que temos que percorrer. Muitas vezes tudo se torna um pouco difícil. Nada é fácil. Mas nós sabemos perfeitamente que se as coisas também fossem fáceis, e já vos aconteceu coisas fáceis na vossa vida que depois dão um resultado negativo muito grande. O mesmo acontece quando nós achamos tudo fácil. A conquista fácil nunca nos levou ao sucesso. A conquista trabalhosa e difícil leva-nos sempre ao sucesso. E a nossa teimosia também nunca nos levou ao sucesso. Nós temos que ser flexíveis.
e temos que realmente perceber exatamente quais são os pontos que temos que tocar na nossa vida para que a nossa vida seja realmente uma vida mais florida e uma vida mais equilibrada. Nós podemos passar a vida, toda a nossa vida, em oração, em estado de contemplação, em meditação, em exercícios, mas se nós não fizermos nada para mudarmos o nosso interior, nós não chegamos a lado nenhum. O grande segredo da vida é esse mesmo. É como posso eu mudar o meu interior. Como posso eu trabalhar o meu interior? Isso só depende de mim. Por mais meditação, por mais estudos que eu faça, se eu não estudar o meu próprio livro, se eu não estudar a minha própria mente, se eu não estudar a minha própria personalidade, se eu não compreender o meu próprio eu nunca vou ter sucesso. O milagre da vida está aí, nessa compreensão. É por isso que os milagres existem. Porque muitas vezes as pessoas têm a força necessária e a compreensão necessária para provocarem o próprio milagre em sua vida. Não devemos ser mesquinhos, porque muitas vezes nós somos mesquinhos. Às vezes é por doença, outras vezes é por teimosia e por persistência de querermos levar a nossa avante. Quando nós queremos levar a nossa avante, geralmente vai-nos sair o tiro pela culatra e nós não vamos conseguir chegar lá. Nós temos que ser pessoas razoáveis, minimamente razoáveis. E temos que se lembrar que somos humanos. E temos que se lembrar também que temos uma ligação muito estreita uns com os outros. Seja essa ligação negativa, seja essa ligação positiva. Compete ao indivíduo, pois fazer a tal transformação que é preciso quando o indivíduo se conhece a si próprio e quando o indivíduo vai refletir sobre si próprio. Às vezes, o silêncio é o nosso melhor conselheiro. Fazer uma viagem em silêncio, percorrer uma estrada, mesmo física, dentro de um automóvel em silêncio, sem música, sem nada. De preferência pela noite, que é onde há um maior silêncio. Nós aí que nos toca a todos, Sheila. Lembra-te de mim, está bem? Nós aí vamos conseguir integrar-nos em nós próprios. Evidentemente que o silêncio de uma sala não é tão forte como o silêncio de um caminho da rua ou como o silêncio de um automóvel só a caminhar e a ver-se à nossa volta toda em si o silêncio do próprio planeta, principalmente quando é de noite. A oração de noite chega muito mais longe do que a oração de dia, porque de dia existem muitos pensamentos ao nosso redor, quer nossos, quer dos outros. A nossa atmosfera é cheia de pensamentos e cheia de confusões. De noite, como muitos estão já a dormir, nós deitamos um bocadinho mais tarde e aí nós conseguimos nos concentrar melhor, conseguimos entrar melhor no nosso interior e conseguimos melhor encontrar as ideias e as respostas às nossas questões, através de perguntas simples, mas porquê que eu estou a passar por isso? Porquê que eu estou tão irritado? Porquê que eu não consigo atingir aquele objetivo a que me propus a atingir? Porquê que está a ser tudo muito difícil? Fazendo estas interrogações no silêncio da noite, quando a energia não é tão densa, porque de dia a energia é mais densa, muito mais densa, não tem comparação sequer.
quando a energia é menos densa, nós conseguimos realmente sentir no nosso coração, na nossa alma e na nossa essência, um magnetismo da própria Terra, um magnetismo do ambiente, da natureza, um magnetismo de tudo aquilo que nos rodeia. Até podemos ir para a nossa varanda, em silêncio, e olhar para o silêncio do momento. Evidentemente, numa cidade grande é mais difícil. Numa cidade pequena será muito mais fácil e numa aldeia muito mais fácil será. Compete-nos a nós tentarmos encontrar um lugar que nos identifiquemos com esse lugar. Ao nos identificarmos com esse lugar, nós vamos perceber que esse é o lugar certo para nós encetarmos então a nossa viagem mental, em paz, serenidade, em tranquilidade, ouvindo o silêncio, deixando o silêncio nos envolver e nós próprios nos envolvermos no silêncio, porque tem que acontecer exatamente as duas coisas. O silêncio tem que nos envolver e nós temos que nos envolver no silêncio. E aí sim, aí uns minutos, uns 30 minutos é suficiente, 45 minutos, 30 minutos é mais do que suficiente, nós conseguimos realmente fazer uma meditação transcendental e muito forte. Nós aí conseguimos chegar ao nosso interior, porque a nossa razão fica um bocadinho térpida e não influencia tanto. É como o caso quando vamos dormir, os sonhos dão-se por isso mesmo, porque a nossa consciência e o nosso raciocínio ficam térpidos. E assim nós conseguimos, através do sonho, viajar, encontrar-nos com outras pessoas, convivermos, termos uma segunda vida. É importante para nós, para cada um de nós, termos essa segunda vida nesta própria vida. No outro dia teremos mais renovados, com uma maior força, com uma visão diferente daquela que temos no dia anterior, ao que tivemos, e aí nós já encontramos uma certa paz para conseguirmos, de alguma forma, nessa paz, conseguirmos o momento exato para realizarmos o nosso caminho. Tendo essa consciência, evidentemente que nós não experienciamos tanto o sofrimento com tanta intensidade. Sempre experienciaremos o sofrimento, mas já, Zé Luís, como estás? Boa noite. Mas já experienciamos o sofrimento, mas já numa determinada intensidade mais baixa. Existem muitos métodos que nós podemos usar. Existem muitos segredos que já não são segredos nenhuns. Porque nós sempre existimos, quer queiramos, quer não. E o grande segredo da vida é aquela pessoa, aquele indivíduo que consegue entrar no seu eu, consegue deixar fluir o seu eu à sua própria consciência térpida. E aí ter consciência e compreensão daquilo que se está a passar. Nada pior para nós é de nós não compreendermos o que está a passar. Se não compreendemos, não aceitamos. Se não aceitarmos, criamos ainda uma maior revolta, uma maior instabilidade, um maior sofrimento. E é aí que nós devemos ter em conta todo o conhecimento obtido ao longo da nossa existência e de outras existências, deixá-lo fluir à nossa mente, deixá-lo fluir ao nosso consciente,
para nós podermos então aí fazer o nosso caminho. Muitas vezes nós temos que reparar nas coisas que às vezes são ditas por muitos e muitas vezes que são escritas para podermos perceber. Um escritor, quando escreve um livro, ele tem uma intenção. Tem a intenção de passar uma mensagem. Mas ele, sem querer, ao escrever o livro, escreve nas entrelinhas outra mensagem que ele próprio só descobrirá quando ler o livro depois de escrito e muitas vezes depois de publicado. As pessoas que leem um livro do escritor vão interpretar de maneira diferente da intenção do escritor. Conseguem ver mais coisas, conseguem-se aperceber o desenrolar da história do livro, que poderia ser de outra forma, veem o livro sobre vários ângulos, enquanto o autor do livro vê-o sobre aquele ângulo, nem se apercebe que, entre linhas, ele acabou por escrever uma coisa que não foi consciente, que nos vai dar ou levar a soluções que são as melhores soluções para nós e não são as soluções que estão ali, à margem. Um professor, muitas vezes, quando ensina uma disciplina, seja ela qual for, ou quando ensina uma matéria, muitas vezes prepara a sua matéria para ensinar. E, durante a aula, percebe, quando está a ensinar, pode ensinar aquilo de outra maneira, porque começa a perceber os seus alunos e começa a perceber a sua forma de dar a aula. Então, ao perceber os seus alunos e a sua forma de dar a aula, ele vai alterar exatamente as coordenadas que fez para dar aquela aula, para que a aula seja um sucesso. Isso é a forma intuitiva e a percepção que todos nós possuímos e não desenvolvemos, teimosamente, evidentemente, e não desenvolvemos para atingir realmente um nível de perfeição melhor do que aquele que tínhamos a intenção de alcançar. Temos que ser pessoas brilhantes porque nós temos mentes brilhantes. Então, como temos mentes brilhantes, nós temos a obrigação de sermos pessoas brilhantes. Por isso, não percamos tempo com aquelas outras coisas que muitas vezes empatam a nossa evolução e que não nos ajudam em nada. Saibamos utilizar o tempo a nosso favor e não contra nós. Saibamos ser senhores do tempo, para que o tempo também não passe muito depressa e não nos aborreça depois tão depressa que nós não conseguimos acompanhar o próprio tempo. E vamos sempre tendo problemas inacabados, porque não os conseguimos acabar atempadamente. Façamos esses exercícios simples mentais. Ginasticamos o nosso cérebro, os nossos neurónios. Nós começamos a perceber com o tempo, que o nosso nível de pensamento mudou e que as nossas ideias começam a surgir e que nós começamos a resolvermos a nós melhor. Muitas vezes, a finalidade da vida, seja nuns ou noutros, eu tenho reparado que muitas vezes as pessoas olham para o passado e queixam-se muito daquilo que passaram. Nós temos uma idade sempre, e eu já falei isto há muitas reflexões atrás, nós temos uma idade sempre que se chama a idade da razão, onde nós conseguimos distinguir perfeitamente bem aquilo que está certo daquilo que está errado, onde conseguimos ter as nossas próprias ideias, onde conseguimos adaptar-nos de uma maneira muito própria. Nessa altura, cabe-nos a nós fazer a nossa própria mudança, que é isso que muita gente não faz. E uma das mudanças que temos que fazer é que, se houve algum trauma na nossa vida,
Se houve algum acontecimento desagradável até àquela altura, cabe-nos a nós pegarmos então, naquele momento em que nós passamos a ser individuais, que não dependemos totalmente de ninguém, cabe-nos a nós consertar o que está desconcertado. Porque nós podemos receber informações em determinada época, como os nossos pais dizerem assim, tens que saber cumprimentar todas as pessoas e cumprimentá-las muito bem. Não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Tudo isso, na idade da razão, deve ser analisado à lupa. E nós não podemos, até ali seguimos, mas nós, a partir dali, temos que compreender o que é que teremos que seguir a partir dali. Porque a vida, a partir dali, vai ser nossa. Os problemas vão ser nossos, as circunstâncias da vida também vão ser nossas e já não pertencem a ninguém. Ninguém pode viver pelo outro. O outro tem que viver por si próprio. O outro, se nos ama e se gosta de nós, apenas olha, está atento para que, se em algum pedaço do nosso caminho nós cairmos, nos ajudar a levantar sem nos criticar e sem nos julgar. Muitos de nós, nessas idades, não fazemos essa reflexão, porque também ninguém nos ensina que nessas idades temos que fazer essa reflexão. E nós deixamos-se ir na maré das circunstâncias da própria vida. E nós esquecemos de fazer essa mudança. Ora, ao não fazermos essa mudança nessa altura, mais tarde será muito mais difícil. E nós ainda temos 70 anos, ainda estamos a julgar da nossa infância quando fomos muito infelizes ou quando aconteceram as infelicidades que isso interferiu na nossa vida por diante. Não pode, de forma alguma. Estamos sempre a tempo de fazer essa mudança. Se a fizermos fora de horas, dá-nos mais trabalho, fora de tempo, de espaço. Porque com o nosso crescimento, desde que nascemos até morrermos, existem etapas. Etapas essas que têm que ser vividas. Se não forem vividas no momento certo e nas idades certas, e forem vividas em momentos não oportunos e nas idades erradas, nós nunca conseguimos um equilíbrio em nossa vida. Nós, para conseguirmos o equilíbrio, temos que ter a noção exata de quando devemos, e aí entre os 15, 17 anos até aos 20, um pouco a partir dos 14 também, nós já temos a capacidade de mudarmos as coisas que não estão tão certas, de compreender os acontecimentos que foram desagradáveis e de conseguirmos impor em nós, ou seja, abraçar a nós uma nova educação, uma nova forma de pensar, independentemente daquela que nos foi transmitida. A sociedade em conjunto não poderá, de forma alguma, transformar ninguém. O indivíduo poderá transformar-se. E ao transformar-se, por uma consequência ou por uma explosão natural, transformará os outros no sentido não dele, mas os outros começam a fazer o mesmo exercício e acabam por se transformar. E aí dá-se a grande transformação e a grande evolução. De todas as queixas que nós ouvimos ao longo das nossas existências e desta existência aqui, vêm sempre as queixas dos passados, dos acontecimentos dos passados. E que foi o passado que nos levou a ser tão infelizes. Isso demonstra que nós vivemos sempre acomodados à própria vida. Não fizemos nada para não nos acomodarmos. Não criámos novas situações. Não aproveitámos novos caminhos. Não aproveitámos novas oportunidades porque estávamos agarrados sempre a esse passado. Não vale a pena. Porque isso faz com que nós envelhecemos e ainda continuamos virados ao passado. Não deve ser por mero acaso que as pessoas que têm Alzheimer se esquecem do presente recente e só se lembram do passado. Elas só se lembram do passado longínquo e esquecem sempre o presente recente. Então vão ao passado.
Por isso é que muitas vezes elas não conhecem os seus filhos, ou eles, porque os seus filhos já cresceram. Então, elas estão à espera de ver aquelas crianças que elas próprias trataram, em que elas foram mães. Têm rasgos, às vezes, de consciência e aí conhecem temporariamente o filho ou a filha ou a própria vida. Mas muitas vezes esquecem completamente. Porquê? Porque ficaram muito agarrados a essas lembranças do passado. Na mente delas existe um baú cheio dessas lembranças. E é essas lembranças que vão perdurar até à sua morte. E nós não queremos que as lembranças sejam negativas, por isso esquecemos muitas vezes, trabalhando no sentido de alterarmos tudo o que aconteceu na primeira infância e então, ao trabalharmos e ao adaptarmos às novas circunstâncias e ao tomarmos a educação por nós próprios, ao tomarmos a nossa própria educação, nós vamos nos libertar daquilo que nos magoou, daquilo que de alguma forma nos humilhou e daquilo que atrasou de alguma forma o nosso processo evolutivo material e também um pouco espiritual. Nós precisamos, é por isso que eu nunca concordo que as crianças sejam levadas para as doutrinas, para as filosofias, para as seitas. Não. Acho que as pessoas têm que ser adultas e têm que fazer a sua própria escolha. É por isso que há tanta descrença, porque foram educados numa determinada seita, numa determinada religião, em determinados princípios. E não têm, pois, a abrangência para ver outros, porque existe aquilo muito vincado na sua mente e nos seus sentimentos. Então, o que é preciso fazer é que as pessoas, quando são adultas, então comecem a fazer os seus estudos, escolhem e não vão seguir exatamente aquilo que os pais lhes ensinaram que tinham que seguir. Vão seguir coisas melhores. Se não houver melhor entre o pior e o assim assim, mais vale o assim assim. Mas vão escolher o melhor. E nós muitas vezes somos preguiçosos e não escolhemos o melhor e não nos preocupamos em escolher o melhor na idade, desculpa, mas estou com uma comoção no meu nariz estranho, na idade que deveríamos o fazer. Nessa idade, na idade da razão. Numa outra reflexão, eu hei de trazer para nós, porque muitas vezes isto é mesmo falta de conhecimento, falta de pesquisa, nós não queremos saber, nós queremos deixar andar as coisas por andar e o mundo, e nós não queremos, ai que horror, nós não queremos fazer a alteração na nossa vida. Evidentemente que convém que nós o façamos rapidamente. E nós temos que fazê-lo depois da adolescência, no término da adolescência, até ao início da nossa maturidade, de nós sermos adultos, pequenos adultos, ainda não aqueles adultos. Isso deve fazer-se sempre antes dos 20 anos. Digam o que vocês disserem. Sempre, sempre, sempre antes dos 20 anos. Depois dos 20 aos 30 existe outra fase. Dos 30 aos 40 muita gente vive aquilo que havia de ter vivido dos 20 aos 30 e não viveu. Dos 20 aos 30 as pessoas querem viver aquilo que deveriam ter vivido dos 10 aos 20 e não viveram. E, portanto, andam nessa desarmonia e é por isso que muitas vezes os problemas parecem complicados e a vida parece não ser nada interessante. E a vida até é interessante. Cabe-nos a nós, todos, e a cada um de nós, principalmente, fazer com que a vida seja realmente muitíssimo interessante. Não vos vou incomodar mais com isto, porque isto é apenas uma reflexão que todos poderão pegar num bocadinho e fazer outra reflexão. Até podiam fazer uma reflexão, gravá-la e mandá-la para mim, porque assim eu vi a vossa reflexão e... Ai, tem uma coisa aqui no meu nariz que é chato.
E assim ouviria a vossa reflexão, ouvindo a reflexão de muitos, aprenderia muito e também vocês aprenderiam, porque de vez em quando vocês depois iam ver a vossa reflexão e perceberiam exatamente aquilo que têm que mudar. Pronto. Mas o que eu mais quero é que vocês tenham uma boa semana, porque eu também quero ter uma boa semana. E o que se pretende, no conjunto, é que todos possam usufruir da grande energia e dos grandes momentos, porque existem momentos belíssimos, e que, ao usufruir desses grandes momentos, possam então transformar a vida num sentido em que se adapte mais à vossa maneira de ser, à vossa personalidade, à vossa maneira de sentir, à vossa maneira de viver a vida. Mas sempre tendo em conta que tem que se fazer uma reformulação para que não estejamos a viver em momentos pouco assertivos e em momentos errados. Um comboio pode-se apanhar em várias estações, mas eu não acredito minimamente, pessoalmente, que se eu apanhar o comboio na quarta estação, que seja a mesma coisa que se eu apanhar o comboio na segunda estação ou na primeira estação. Eu pessoalmente não acredito. Quem quer apanhar o comboio na quarta estação, não o apanhou na primeira, na segunda, na terceira e quer o apanhar na quarta, nunca será a mesma coisa. Há ali um desnivelamento, um desconcerto. Então nós temos que aprender a apanhar o comboio da vida logo na primeira estação, porque ela vai nos levar à última estação. Então, de estação em estação, podemos sair e voltar a entrar. Mas saímos na segunda, quando voltarmos a entrar, vamos voltar a entrar na terceira. Sairmos na terceira, vamos a voltar na quarta. E mesmo assim as coisas já não vão ser iguais. Mas a probabilidade de serem mais positivas são muito melhores. Agora, não entrar na primeira, nem na segunda, nem na terceira, entrar na quarta, chega à quinta, sai, e depois entra na sétima, não é igual e nunca será igual, e isso não vai fazer com que haja realmente aquele equilíbrio que todos nós precisamos. Nós só precisamos do equilíbrio. Nós só precisamos da consciência e consciência temos, nós só precisamos de compreender as várias fases da vida e as várias fases do eu. Se compreendermos essas fases, nós conseguimos mais assertivamente viver uma vida em plenitude de grandes momentos de felicidade, com uma força resolutiva muito grande e com uma adaptabilidade muito maior. E isso é o que nos interessa enquanto estivermos aqui na Terra e tivermos este nome que temos hoje e este corpo que temos hoje. Pensem nisso, está bem? Vou passar a oração, mas desde já estou aqui com uma comichão no nariz que você nem sabe. Não percebo o que está a passar no meu nariz. É dentro do meu nariz. Então, vamos passar à oração de hoje, mas antes de passar na oração de hoje, faço votos e fazemos todos nós votos para que a vossa semana seja diferente, porque vai ser, melhor, e que a vossa semana seja repleta de respostas aos vossos problemas, às vossas angústias e às vossas frustrações. Ou seja, que aconteça nesta semana sempre algo que acrescente algo de bom para cada um de vocês. Ok? Ok.
Alegria energética. Nós hoje te invocamos a ti, porque queremos sentir-te na nossa vida, queremos como energia que és usufruir e ser envolvido por essa tua energia. Sabemos que não és um ser, que és energia, mas todas as energias têm um quê, senão de inteligência. Então, é por isso que hoje vos invocamos a ti, energia da alegria energética, da alegria, para que nós possamos ter durante esta semana e o mundo possa ter durante a semana mais momentos de alegria do que momentos de tristeza. Então, pedimos-te a ti, energia, de alguma forma, que te juntes a nós e que nós saibamos nos juntar a ti, para que a energia da tristeza possa se acalmar, se serenar e não ser muito ativa nesta semana em qualquer situação, em todos os homens, em todas as mulheres, em todas as crianças, até no próprio planeta, naqueles homens que governam as nações, que precisam de sentir também a alegria em seus corações para se acalmarem nas atitudes e nas ações que vão tendo no seu dia-a-dia para não prejudicar os povos das nações e do mundo. Então, tu que és a alegria por excelência e és energia, nós pedimos-te sinceramente, influi-te em nosso coração, porque o nosso coração está aberto para te receber de alguma forma. Ao mesmo tempo, queremos ter uma semana com mais momentos da tua presença e com menos momentos da presença da energia da tristeza. É por isso que hoje fazemos-te esta petição e começamos com este exercício de oração a ligarmos-nos mais a ti. Também, de alguma forma, precisamos da presença do subjetivo para que as nossas células, as nossas moléculas, os nossos átomos sejam potenciados pela energia do subjetivo, para que nós nos tornamos mais saudáveis e para nós tornarmos mais livres na nossa mente, de forma a que possamos banir da nossa mente todos aqueles pensamentos e todas aquelas visões que não são construtivas e que não nos levam ou não nos acrescentam em nada na nossa vida e até nos empatam um pouco. Precisamos que muitos homens, mulheres e crianças sejam visitados por voz subjetivo, embora esses homens, essas mulheres e essas crianças vos tenham no seu interior, mas ainda não despertaram a vossa presença subjetiva no seu interior. E nós precisamos que seja desperta no seu interior essa forma que tu tens ao subjetivo, essa forma energética, essa forma hilariante, essa forma indecifrável e essa forma que nós não temos a capacidade de imaginar, mas que existe, que é real e que pode brotar e despertar também o nosso próprio subjetivo. E nós precisamos também para que, de alguma forma, o que está a acontecer neste momento na Terra não seja usado indevidamente, para que os homens não se aproveitem destas situações para atrasarem as economias, para fazerem com que os povos se submetam a eles, para, de alguma forma, causarem o pânico, o desequilíbrio e, sobretudo, a dor e o sofrimento. Pois nós não temos essa necessidade porque nós ainda não tivemos os nossos momentos áureos e nós precisamos de os ter
Todos nós que habitamos na Terra precisamos ter esses momentos áureos. E esses momentos áureos acontecem quando nós queremos, mas também muitas vezes dependemos desses homens e desses seres humanos que muitas vezes tomam as atitudes não assertivas em prol da comunidade e em prol de um povo e amesquinham-no. E muitas vezes são aqueles que parecem mostrarem o amor, o grande conhecimento, são verdadeiros lobos, são verdadeiros lobos ferozes na capa de cordeiros mansos. E nós precisamos de compreender, afinal, quem são eles, o que eles estão a fazer, para podermos também atuar de forma coordenada, para que possamos acalmar os ânimos e para que possamos acalmar estas tempestades da vida provocada pelo próprio homem, não o homem no seu todo, mas o homem na sua parte. E por isso necessitamos, é urgente, subjetivo, que a tua presença energética se faça sentir nesses corações e nessas mentes e nesses seres humanos que muitas vezes não olham a meios para atingir os fins e não têm a capacidade de compreender que todos nós já fomos pais, mães, irmãos e que muitas vezes eles até foram nossos filhos ou foram nossos irmãos ou nossos pais e nossas mães noutras existências, noutras reencarnações. Como há o esquecimento, eles não se lembram e fazem mal à sua própria família. Mas, também, no dia de hoje, não queríamos de forma alguma desprezar ou não lembrarmos das nossas famílias espirituais. São o mais importante para nós e nós não ligamos importância nenhuma. E por isso apresentamos o nosso pedido de perdão, de desculpa. E com humildade solicitamos a essas nossas famílias que se aproximem mais de nós, que nos amem e, sobretudo, que nos acarinhem para nós nos fortificarmos. Nós sabemos e temos consciência que temos que caminhar sobre a tormenta e também caminhar sobre a pradaria. E nós queremos esta semana caminhar mais sobre a pradaria para reforçarmos e retemperarmos as nossas forças materiais e para nos ligarmos mais à nossa espiritualidade, à espiritualidade que cada um de nós possui. Este é a nossa petição, esta é a nossa oração, hoje espalhada pelo nosso espaço e emanada para o universo, para que assim se possa cumprir os desígnios de nós queremos que assim seja. Nós queremos que assim seja, nada mais. Por isso a nossa gratidão para convosco, nossa gratidão para a alegria, a nossa gratidão para o subjetivo e a nossa gratidão para as famílias espirituais que nos sempre vão dando a acompanhar e que nós muitas vezes repelimos, para que elas se aproximem mais através da nossa conduta de compreensão, de humildade e, por fim, de aceitação. E pronto, dou por terminada a jornada de oração de hoje. Voltarei amanhã. E voltarei amanhã
E, sinceramente, espero mesmo que tenham... Eu quero que vocês tenham uma boa semana. Nós queremos que vocês tenham uma boa semana. Há cá ter. Que vos seja concedido o que vos for devido. Que vos seja concedido o que vos for devido. E que as bênçãos das nossas famílias espirituais cheguem mesmo a nós, nos toquem e que nós saibamos vibrar com elas. Então a todos, a minha gratidão, o meu amor e o meu abraço fraternal. Possam tranquilizar as vossas almas, o vosso ser, o vosso corpo, a vossa essência. Até amanhã. Gratidão. E até amanhã.